Olá, meu irmão, minha irmã, que nesta tarde se reúne conosco para podermos celebrar esta hora uma penitência. Nós queremos nos colocar diante de Deus, reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados. Estamos iniciando a nossa Semana Santa e queremos nos preparar com dignidade para podermos celebrar todos os mistérios que farão parte desta semana. E por isso, logo nesta segunda-feira, nós queremos nos dedicar, clamando e pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. E é essa a nossa proposta para este momento, vivenciarmos a dignidade do perdão de Deus que se manifesta sobre toda a nossa vida, sobre o nosso coração. Convido você a entrar em espírito de oração, já desde agora, pedindo, se arrependendo pelos seus pecados, pelos seus erros e clamando essa misericórdia que vem do Senhor Jesus, para nós podermos bem rezar. E vamos nesta hora fazer o sinal da cruz, invocando a presença do crucificado junto da nossa vida, que Ele nos ajude a nos arrependermos de nossos pecados e a buscarmos uma vida nova. Rezemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Cantemos nesta hora, pedindo, preparando o nosso coração para esse momento de conversão. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Oremos, irmãos e irmãs, para que sejamos renovados pela prática da penitência, na graça do nosso batismo, que nossos pecados fizeram nos esquecer. Queremos nesta hora reconhecer que somos pecadores, mas clamar e implorar a misericórdia de Deus. E no momento de silêncio, convido você a abaixar sua cabeça e a se colocar com humildade diante da presença de Deus, pedindo a graça do seu perdão. Oremos. Guardai, Senhor, com vossa clemência, aqueles que purificastes, para que, tendo sido remidos por vossa cruz, se alegrem com a vossa ressurreição. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Neste momento nos preparemos para ouvir a palavra de Deus, com a qual nós vamos experimentar desde agora a misericórdia do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual.
De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejamos coisas más, como fizeram aqueles no deserto, nem vos torneis idólatras, como alguns deles. Segundo está escrito, sentou-se o povo para comer e beber, e levantaram-se para dançar. Nem nos entreguemos à prostituição, como alguns deles se entregaram, caindo 23.000 num só dia. Nem tentemos o Senhor, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Estas coisas lhe aconteciam para servir de exemplo, e foram escritas para nos ademoestar e instruir, a nós que já chegamos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Não vos sobreveio tentações que não fosse humana, e fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças, antes preparará com a tentação os meios para que possais resistir-lhes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia, 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 Senhor. Misericórdia, 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 Senhor. Senhor, piedade, tende piedade de nós. Senhor, piedade, tende piedade de nós. Misericórdia, 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 Senhor. Misericórdia, 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 Senhor. Cristo, piedade, tende piedade de nós. Cristo, piedade, tende piedade de nós. E nesta hora, vamos juntos ouvir a proclamação do Evangelho, onde nós acolheremos a misericórdia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo,
Assim, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta hora em que nós nos colocamos pedindo a misericórdia de Deus, nada melhor do que ouvir a palavra do Senhor que nos fala justamente desta realidade. Na primeira leitura nós vimos justamente como o povo de Deus, após ter sido libertado da escravidão no Egito, de ter escapado das garras do faraó e da opressão que estavam envolvendo a sua vida, eles acabam por se esquecer de todos os desígnios que Deus havia realizado e toda a bondade que o Senhor havia realizado e começam a se entregar aos falsos ídolos, a fazer aquilo que era desagradável diante do Senhor, se entregando às práticas perversas. E é por isso que a leitura nos diz: aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. E nós nos colocamos diante de Deus justamente pedindo esta graça. Nós que muitas vezes vivemos a palavra do Senhor, que acolhemos a vontade de Deus para a nossa vida, que nós jamais nos esqueçamos do Senhor, para que nós não caiamos em nossa vida. E é por isso que nós estamos nesta hora aqui reunidos, para pedir perdão a Deus por todas as vezes que nós caímos, por todas as vezes que nós nos entregamos ao caminho do pecado. E graças a Deus, o Senhor é como esse pastor da parábola do dia de hoje. Havia 100 ovelhas, perdeu uma, deixou as 99 num lugar seguro e foi atrás daquela que se perdeu. E quando a encontra, se alegra, reúne os amigos, os vizinhos e festeja, porque encontrou aquela ovelha perdida. E assim, o Evangelho nos termina dizendo que haverá no céu mais alegria por um só pecador que se arrepende, que se converte, que muda de vida, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E é por isso que nós estamos aqui nesta hora. Todos nós precisamos da conversão, precisamos da mudança de vida, precisamos arrepender-nos dos nossos erros, para vivenciarmos com dignidade toda esta Semana Santa. E por isso agora, vamos juntos fazer o nosso exame de consciência, no qual nós nos colocamos pedindo o perdão do Senhor. Como nós não temos a oportunidade de estarmos todos reunidos, aí da vossa casa mesmo, da onde você estiver, você pode se colocar diante de Deus. E a cada invocação que o padre for fazendo, são questionamentos que nós olhamos sobre a nossa vida, nós vamos falar: Senhor, tende piedade de nós. Você pode acompanhar esse momento sentado, porque ele é um pouquinho mais extenso. Então, se você estiver de pé, nessa hora você pode sentar-se em um lugar, ficar confortável. Mas desde já se coloque nesse arrependimento, nesse movimento de pedir o perdão que vem do Senhor. Exame de consciência. Eu me aproximo do sacramento da penitência com o desejo sincero de purificação, de conversão, renovação de vida e amizade mais profunda com Deus? Ou pelo contrário, o considero como um fardo, um peso que se deve receber raramente em nossa vida? Por todas as vezes que nós negamos o sacramento da penitência, digamos juntos: Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Tenho esquecido ou omitido por vontade própria algum pecado grave em minhas confissões anteriores? Se sim, digamos juntos:
Senhor, tende piedade de nós. Tenho cumprido as penitências que me foram pedidas, tenho reparado as injustiças que eu cometi, tenho me esforçado para colocar em prática os propósitos de levar uma vida justa, conforme os evangelhos, diante de Deus? Se não, peçamos juntos: Senhor, tem piedade de nós. Está o meu coração voltado para Deus, a ponto de amá-lo verdadeiramente sobre todas as coisas, como um filho que ama o seu pai, cumprindo fielmente os seus mandamentos? Ou pelo contrário, tenho me preocupado mais com as coisas desta terra? Tenho pureza de intenção em todas as obras que eu realizo? Se não, peçamos juntos: Senhor, tem piedade de nós. Tenho verdadeira fé em Deus, que nos falou por intermédio de seu Filho Jesus? Tenho aderido com firmeza à doutrina da Santa Igreja deixada por Cristo? Tenho me preocupado em adquirir conhecimento da vida cristã, ouvindo a palavra de Deus, participando de momentos de oração, evitando que a minha fé entre em contradição com a minha vida? Tenho professado sempre com coragem e destemor a fé em Deus e na sua igreja? Tenho me portado como cristão na vida pública e também na minha vida particular? Ou pelo contrário, por medo, por muitas vezes tenho me escondido, negado e deixado de proclamar a minha fé em Deus e na minha igreja? Juntos rezemos: Senhor, tem piedade de nós. Tenho feito as minhas orações de manhã e de noite. A minha oração é um verdadeiro diálogo com Deus? Ou é apenas para mim uma mera obrigação externa? Tenho oferecido a Deus todos os meus trabalhos, as minhas alegrias e também os meus sofrimentos? Tenho recorrido a Ele nos momentos de dificuldades e tentações? Ou pelo contrário, tenho menosprezado a Deus e evitado uma vida de oração? Se sim, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Tenho demonstrado reverência e amor pelo nome do Deus. Tenho ofendido a Deus com blasfêmias, juramentos falsos, falta de respeito ao usar o nome do Senhor. Tenho também desrespeitado a Santíssima Virgem Maria e proclamado blasfêmias contra os santos e santas de Deus? Se sim, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Tenho honrado o dia do Senhor, o domingo, e os dias santificados a Deus, participando dos momentos da liturgia, sobretudo da Santa Missa, de maneira ativa, piedosa, atenta. Tenho observado o preceito das confissões e da comunhão em dignidade diante do Senhor? Ou pelo contrário, tenho honrado não a Deus, mas a minha própria vida, e muitas vezes recebendo a Santíssima Comunhão sem me ter preparado com dignidade para este momento? Se sim, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Tenho talvez
outros deuses, como as riquezas, as superstições, o espiritismo, a macumba ou outras realidades, ritos, seitas que estão em contradição com a vontade do Santo Evangelho, e muitas vezes confiando mais nestas realidades do que propriamente em Deus. Se sim, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Tenho verdadeiro amor ao meu próximo, ou tenho abusado de meus irmãos, utilizando-os deles para o meu proveito pessoal, fazendo a eles o que não desejo nem a mim mesmo. Tenho sido para eles causa de grave escândalo com as minhas palavras ofensivas, palavras desagradáveis, deselegantes, ou até mesmo com as minhas ações impiedosas. Se sim, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Tenho contribuído para o bem e a alegria dos demais membros da minha família, pela paciência e pelo amor sincero. Tenho sido obediente aos meus pais ou aos meus superiores, respeitando-os e ajudando-os em suas necessidades materiais e mesmo espirituais com as minhas orações. Tenho me preocupado pela educação cristã dos meus filhos, ajudando-os com o meu bom exemplo e a autoridade de pai e de mãe. Tenho sido fiel ao meu esposo ou à minha esposa em meus desejos em relação a ela ou a ele, e em relação também com os outros. Se não, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Tenho dividido os meus bens com os mais pobres, aqueles que muitas vezes não têm condições de manter a sua própria vida. Tenho feito o possível para defender os pobrezinhos, os oprimidos, socorrer os necessitados, ajudar aqueles que nada têm. Ou pelo contrário, tenho desprezado o meu irmão, tenho negado o próximo, sobretudo os mais pobres, os doentes, os anciãos, os estrangeiros e os homens e mulheres de outras raças e nações. Se sim, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Tenho me lembrado da missão recebida na minha confirmação. Tenho participado das obras de apostolado e de caridade da minha igreja e da paróquia em que participo. Tenho prestado minha ajuda tanto à igreja como ao mundo, através das minhas orações, ou mesmo ajudando materialmente aqueles que mais precisam, com o exemplo de unidade entre os cristãos e a evangelização dos povos, buscando o reino de paz, de justiça e de amor que o Senhor nos pede. Se não, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Tenho me preocupado com o bem e o progresso da comunidade em que vivo, do lugar aonde eu moro, ou somente penso com as minhas vantagens pessoais? Tenho participado, de acordo com as minhas possibilidades, na promoção da justiça. Tenho sido honesto na minha maneira de me comportar. Tenho buscado a concórdia e a paz com a minha maneira de viver. Tenho praticado a caridade e tenho cumprido todos os meus deveres de cidadão. Tenho pago os meus impostos e honrado diante de Deus
com os compromissos que tenho nesta terra? Se não, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Tenho sido justo, responsável e honesto no meu trabalho, na minha profissão, servindo com verdadeiro amor a sociedade e aqueles que dependem do meu serviço? Tenho remunerado aqueles que trabalham comigo de uma maneira justa, pagando um salário realmente verdadeiro? Tenho cumprido com os meus compromissos, com os meus contratos? Ou, pelo contrário, tenho explorado aqueles que me servem, tanto no meu serviço, como também na minha casa, no meu lar? Se sim, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Tenho obedecido às autoridades constituídas e respeitado todas as obrigações como cidadão, para poder viver bem em sociedade e ser bom exemplo para todos os demais cidadãos? Se não, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Uso os meus cargos ou autoridade a mim conferida para o meu interesse pessoal ou para promover o bem e buscar a bondade a todos os povos? Se não, rezemos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Tenho sido leal, verdadeiro, ou tenho prejudicado os outros com palavras falsas, calúnias, distrações, juízos temerários, violação de segredos, mentiras, falsidades, enganos? Se sim, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Tenho prejudicado a vida, a integridade física, ou a fama, a boa honra, ou os bens dos meus próximos? Tenho aconselhado as pessoas de uma maneira errada? Já induzi ou levei alguma pessoa a praticar a terrível realidade do aborto? Tenho odiado o meu próximo, me irado contra os meus irmãos? Tenho me afastado do próximo por desentendimentos, inimizades, injúrias, maldades? Tenho me recusado, por própria culpa ou egoísmo, de dar testemunho da inocência do próximo, ou me neguei a ajudar aqueles que me pediam socorro? Se sim, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Tenho roubado, prejudicado ou desejado injustamente os bens dos meus próximos? E com inveja desejo ter a vida do outro e não querer viver a minha própria realidade? Ou tenho procurado também restituir o alheio, reparar algum dano que eu pratiquei, algo que eu estraguei? Ou tenho me escondido e fugido deste compromisso? Se sim, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Tenho estado pronto para perdoar ou fazer as pazes com os meus irmãos, por amor de Cristo, que a todos perdoou? Ou tenho guardado ódio e o terrível desejo da vingança
contra os meus irmãos? Se sim, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Qual tem sido a orientação fundamental da minha vida? Estou animado pela esperança da vida eterna. Tenho me esforçado para progredir numa vida espiritual por meio da oração, da leitura da palavra de Deus, da participação dos sacramentos e da penitência e mortificação do jejum que tenho praticado. Estou disposto a reprimir todos os meus vícios, as más inclinações, as paixões desordenadas, como a inveja, a gula. Tenho sido soberbo e vaidoso, menosprezando os demais e muitas vezes me julgando superior aos meus irmãos. Tenho sido presunçoso diante de Deus, soberbo e arrogante. Tenho imposto aos demais a minha única vontade, sem respeitar a liberdade e os direitos alheios dos meus irmãos? Se sim, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Que uso eu tenho feito do meu tempo, das forças e dos dons recebidos de Deus, como são os talentos do Evangelho? Tenho feito uso destas coisas, do meu tempo, da minha força e dos dons que tenho, para buscar a perfeição? Ou tenho sido preguiçoso e vivido na ociosidade? Se sim, peçamos perdão. Senhor, tende piedade de nós. Tenho suportado com paciência as dores e contrariedades desta vida. Tenho suportado todos os momentos difíceis e as horas de tribulação. Como tenho mortificado o meu corpo para completar o que falta à paixão de Cristo. Tenho observado a lei da abstinência e a lei do jejum que nos pedem a Santa Igreja, ou pelo contrário, tenho murmurado das minhas dificuldades, tenho reclamado dos momentos difíceis, tenho instigado a minha ira contra Deus diante das tribulações cotidianas? Se sim, peçamos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Tenho cuidado dos meus sentidos, dos meus sentimentos, guardado o meu corpo na castidade, como um sinal do amor de Deus que tem o homem pela mulher. Tenho simbolizado na minha castidade o meu desejo pleno de viver com dignidade o sacramento do matrimônio, ou pelo contrário, tenho manchado o meu corpo com as más ações, com palavras e pensamentos impuros, tenho consentido aos maus desejos, tenho me entregue às leituras, conversações, espetáculos, diversões, programações, vídeos que não acrescentam em nada a minha busca pela santidade e se tornam coisas desonestas diante de Deus. Tenho sido causa, com o meu exemplo, de pecado para outras pessoas. Tenho deixado de observar a lei moral de Deus no uso do meu matrimônio. Tenho me entregado às paixões e aos maus desejos por livre e espontânea vontade de satisfazer apenas o meu corpo, e tenho esquecido
da realidade que sou templo vivo do Espírito Santo de Deus? Se sim, peçamos juntos. Senhor, tende piedade de nós. Tenho agido contra a minha própria consciência cristã, pela qual conheço a vontade de Deus, e por livre vontade deixo de buscar os caminhos do Senhor, mesmo por temor ou por hipocrisia, tenho negado seguir a vontade de Deus? Se sim, peçamos juntos. Senhor, tende piedade de nós. Tenho procurado agir sempre na verdadeira liberdade dos filhos de Deus, segundo a lei do Espírito, ou tenho sido escravo das minhas paixões, me entregado às coisas erradas e praticado aquilo que é desagradável aos olhos do Pai do céu? Se sim, peçamos juntos. Senhor, tende piedade de nós. E terminado o nosso exame de consciência, neste momento, você é chamado a abaixar a sua cabeça, se possível, com a mão sobre o seu coração, clamar a Deus, pedindo o perdão por estes pecados que foram apresentados, por aqueles que você recordou na sua consciência, mas também por aqueles que por algum motivo nós acabamos nos esquecendo. E nesta hora, vamos juntos ouvir esta canção. Com ela, você é chamado a consagrar diante da cruz de Cristo, daquele que carregou a cruz para nos libertar dos nossos pecados, a cruz que carregava o peso do pecado da humanidade toda, entregar aos pés desta cruz toda a sua vida, pedindo o arrependimento dos seus erros e dos seus pecados. Cantemos e peçamos o perdão do Senhor. Ponho-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue e ver sair da tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Ponho-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavada no teu sangue e ver sair da tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar-me. Senhor Jesus, diante da tua cruz, entregamos a nossa vida, a nossa história, pedimos perdão pelos nossos erros, perdão pelos nossos pecados que acabaram te levando à cruz. Nós estamos aqui, Senhor, nesta tarde e clamamos a tua misericórdia sobre as nossas vidas.
pelo teu preciosíssimo sangue derramado na cruz, venha nos purificar, nos limpar, nos lavar de nossos erros. E assim como está escrito no livro do Apocalipse, quem são estes que usam as roupas brancas? E é revelado a João, são aqueles que venceram a grande tribulação, tiveram as suas roupas lavadas, alvejadas no sangue do Cordeiro e agora estão aqui. E nós queremos pedir, Senhor, pelo seu preciosíssimo sangue derramado na cruz, purificai as nossas vidas, lavai os nossos corações, tirai de nossas vidas toda a maldade, toda a má inclinação, todo o pecado, e nos dai viver do teu amor e da tua misericórdia. Orientai para o teu coração, o nosso coração, assim como aquela ovelha perdida. Senhor, venha buscar a nossa vida, venha nos levar para junto de ti e venha nos ajudar a vivermos uma vida digna aos teus olhos. E mais uma vez vamos cantar pedindo isso: teu sangue cura, Senhor. Venha, Senhor, curar a nossa vida e nos purificar dos nossos erros, dos nossos pecados e da nossa maldade. Cantemos. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. E nesta hora, convido você a se colocar de pé onde você a vida eterna. Quando na vinha do Senhor, em cada um de nós se reconhece pecador na presença de Deus, e é enquanto somos lavados à penitência e levados a pedirmos o perdão do Senhor, através da nossa oração, que nós afirmamos publicamente: Senhor, reconheço as minhas faltas e tenho sempre presente o meu pecado. Afastai os vossos olhos do meu pecado, apagai em mim todas as minhas culpas, devolvei-me a alegria da vossa salvação, confirmai-me no vosso Espírito generoso. Que a vossa misericórdia, Senhor, venha em nosso auxílio, pois lhe dirigimos nossas súplicas e lhe pedimos perdão de coração contrito e humilde, para que, entristecidos pelas nossas falhas, pelas nossas faltas e pelos nossos pecados, possamos de agora em diante agradar ao Senhor, vivendo na região dos vivos, para que um dia, com o Cristo ressuscitado, autor de nossa vida, possamos merecer habitar a região dos céus. Oremos. Ó Deus, que criastes com amor o gênero humano, e em vossa misericórdia o restaurastes, redimistes com o sangue de vosso Filho único o ser humano, por inveja de Satanás, despojado da eternidade feliz. Dai vida pelo Espírito Santo aos que não desejais que se percam. Vós, que não os abandonais quando se extraviam, acolhei-os quando se arrependem. Deixai-vos mover, Senhor, pela humilde confissão dos pecados de vossos filhos e filhas. Curai suas feridas, estendei a vossa mão salvadora aos que estão prostrados,
para que a igreja não seja mutilada em seu corpo, vosso rebanho não sofra nenhuma perda, o inimigo não se alegre com o dano causado à vossa família, e a morte eterna não se apoderem dos que no batismo de salvação renasceram para a vida eterna. A vós, Senhor, as nossas súplicas, a vós as lágrimas de nossos corações. Perdoai aqueles que se reconhecem culpados diante de ti, para que, afastados do erro, retornando o caminho da justiça, jamais sejam feridos pelo pecado, mas conservem para sempre os que recebem pela vossa graça e reconquistaram por vossa misericórdia o vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E juntos nesta hora, vamos confessar que somos pecadores. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que pequeis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E juntos rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos conceda o perdão de nossos pecados e as bênçãos que vêm do céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nosso agradecimento a cada um que rezou conosco essa nossa celebração penitencial, e deixamos o convite. Logo mais às 18 horas, 6 horas da tarde, oração do Santo Terço e, na sequência, celebração da Santa Missa, também transmitida pelas nossas redes sociais. Participe conosco e vamos juntos, unidos, viver esta Semana Santa caminhando com o Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até mais tarde.